Série Recuperando o Evangelho. O poder do Evangelho e sua mensagem, de Paul Washer. Narração, Caio Botelho. Prefácio da série Recuperando o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é o maior tesouro já dado à Igreja em geral e ao cristão individualmente. Não é uma mensagem entre muitas, mas a mensagem acima de todas. É o poder de Deus para a salvação e a maior revelação da multiforme sabedoria de Deus aos homens e aos anjos. É por essa razão que o apóstolo Paulo priorizou o Evangelho em sua pregação, esforçou-se com todo o seu poder para proclamá-lo claramente e até pronunciou uma maldição sobre todos os que pervertessem a sua verdade. Cada geração de cristãos é um mordomo da mensagem do Evangelho. Por meio do poder do Santo Espírito, Deus nos convoca a guardar esse tesouro que nos foi confiado. Para que sejamos bons mordomos, devemos estar absortos no estudo do Evangelho, esforçando-nos para entender as suas verdades e nos comprometendo a proteger o seu conteúdo. Fazendo assim, salvaremos tanto a nós mesmos como aos nossos ouvintes. Essa mordomia me impulsiona a escrever este livro. Tenho pouco desejo pelo árduo trabalho da escrita, e certamente livros cristãos é o que não falta. Mas coloquei esta seleção de sermões em forma escrita pelo mesmo motivo que preguei, livrar-me do fardo. Como Jeremias, se eu não falar desta mensagem, isso me será no coração como fogo ardente. Encerrado dos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Como o apóstolo exclamou, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Como se sabe, a palavra Evangelho vem da palavra grega Evangelion, que é apropriadamente traduzida por Boas Novas. Em certo sentido, toda página da Escritura contém um Evangelho. Mas em outro sentido, o Evangelho se refere a uma mensagem muito específica. A salvação conquistada para um povo caído por meio da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, o Filho de Deus. De acordo com o beneplácito do Pai, o Filho eterno, que é igual ao Pai e é a exata representação de sua natureza, voluntariamente deixou a glória do céu. Foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem e nasceu como um homem Deus, Jesus de Nazaré. Como homem, ele andou nesta terra em perfeita obediência à lei de Deus. Na plenitude dos tempos, os homens o rejeitaram e o crucificaram. Na cruz, ele carregou o pecado da humanidade e morreu em seu lugar. No terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos. Tal ressurreição é a declaração divina de que o Pai aceitou a morte do seu Filho como sacrifício pelo pecado. Jesus pagou a penalidade pela desobediência do homem, satisfez as exigências da justiça e aplacou a ira de Deus. 40 dias após a ressurreição, o Filho de Deus ascendeu aos céus, assentou-se à destra do Pai e recebeu glória, honra e domínio sobre tudo. Lá na presença de Deus, ele representa o seu povo e faz pedidos a Deus Pai em nome deles. Todos aqueles que reconhecem o próprio estado impotente de pecado e depositam sua confiança em Cristo, Deus perdoará plenamente. Declará-los-á justos e reconciliará consigo mesmo. Esse é o Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho. Um dos maiores crimes cometidos pela presente geração cristã é a sua negligência para com o Evangelho, e uma negligência tal que todas as nossas mazelas surgem. O mundo perdido não é tão endurecido para com o Evangelho quanto é ignorante dele, porque muitos daqueles que o proclamam também são ignorantes quanto às suas verdades mais básicas. Os temas essenciais que compõem o núcleo do Evangelho, a justiça de Deus, a depravação radical do homem, a expiação pelo sangue, a natureza da verdadeira conversão e a base bíblica para a certeza, estão ausentes de muitos púlpitos. As igrejas reduzem a mensagem do Evangelho a algumas informações de credo, ensinam que a conversão é uma mera decisão humana e pronunciam a certeza de salvação a qualquer um que faça a oração do pecador. O resultado desse reducionismo do Evangelho é abrangente. Primeiro, ele endurece ainda mais o coração do não convertido. Poucos dos convertidos modernos sequer chegam a fazer parte da comunhão da igreja. E aqueles que o fazem frequentemente se desviam ou têm uma vida marcada pela carnalidade.
Incontáveis milhões andam por nossas ruas e se sentam nos bancos das nossas igrejas, inalterados pelo verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Convencidos ainda de sua salvação, porque uma vez em suas vidas levantaram a mão em uma cruzada evangelística e repetiram uma oração. Essa falsa sensação de segurança cria uma grande barreira que os impede de jamais ouvirem o verdadeiro Evangelho. Segundo, tal evangelho deforma a igreja, que vai de um corpo espiritual de crentes regenerados a um ajuntamento de homens carnais que professam conhecer a Deus, mas que por suas obras o negam. Com a pregação do verdadeiro evangelho, homens vêm à igreja sem precisar de entretenimento evangelístico, atividades especiais ou promessas de benefícios além dos oferecidos pelo evangelho. Aqueles que vêm o fazem porque desejam a Cristo e estão famintos por verdade bíblica, adoração sincera e oportunidade para servir. Quando a igreja proclama um evangelho inferior, ela se enche de homens carnais que têm pouco interesse nas coisas de Deus, sendo a manutenção de tais homens um fardo pesado sobre a igreja. A igreja, então, atenua as demandas radicais do evangelho em um moralismo conveniente. A verdadeira devoção a Cristo dá lugar a atividades projetadas para suprir as necessidades de seus membros. A igreja se torna uma igreja baseada em eventos, em vez de centrar-se em Cristo, e cuidadosamente filtra ou repagina a verdade para que não ofenda a maioria carnal. A igreja deixa de lado as grandes verdades da Escritura e o cristianismo ortodoxo, tornando o pragmatismo, qualquer coisa que mantenha a igreja avançando e crescendo, a norma do dia. Terceiro, tal evangelho minimiza evangelismo e missões a nada mais do que empreendimentos humanistas dirigidos por engenhosas estratégias de marketing, que são baseadas em um estudo cuidadoso da última moda. Após testemunharem por anos a impotência do evangelho antibíblico, muitos evangélicos parecem estar convencidos de que o evangelho não funcionará e que o homem de alguma forma se tornou um ser muito complexo para ser salvo ou transformado por uma mensagem tão simples e escandalosa. Há agora mais ênfase em entender nossa cultura decaída e seus modismos do que em entender e proclamar a única mensagem que tem poder de salvá-la. Como resultado, o evangelho é constantemente repaginado para corresponder às demandas que a cultura contemporânea considera mais relevantes. Esquecemos-nos que o verdadeiro evangelho sempre é relevante a todas as culturas porque é a palavra eterna de Deus para todo homem. Em quarto lugar, tal evangelho traz descrédito ao nome de Deus, pela proclamação de um evangelho inferior. Os carnais e os não convertidos se achegam à comunhão da igreja, e graças à quase total negligência à disciplina bíblica da igreja, lhe é permitido que permaneçam sem correção ou reprovação. Isso suja a pureza e a reputação da igreja e faz com que o nome de Deus seja blasfemado entre os incrédulos. No fim, Deus não é glorificado. A igreja não é edificada. O membro de igreja não convertido não é salvo, e a igreja tem pouco ou nenhum testemunho. Não convém a nós, como ministros ou leigos, estar tão perto e não fazer nada quando vemos o glorioso evangelho de nosso bendito Deus substituído por um evangelho de glória inferior. Como dispenseiros de tal bem, temos o dever de recuperar o único evangelho verdadeiro e proclamá-lo clara e audaciosamente a todos. Fazemos bem se prestamos atenção às palavras de Charles Haddon Spurgeon. Nesses dias, me sinto compelido a passar pelas verdades elementares do evangelho repetidamente. Em tempos de paz, podemos nos sentir livres para fazer excursões a distritos interessantes da verdade que se encontram muito longe. Mas agora devemos permanecer em casa e guardar os corações e lares da igreja defendendo os primeiros princípios da fé. Nesta era, levantaram-se homens na própria igreja que falam coisas perversas. Há muitos que nos perturbam com suas filosofias e interpretações romanceadas pelas quais negam as doutrinas que professam ensinar e diminuem a fé que são chamados a manter. É bom que alguns de nós, que conhecemos aquilo em que cremos e não temos nenhum significado secreto para nossas palavras, coloquemos nossos pés no chão e permaneçamos de pé, pregando a palavra da vida e declarando manifestamente as verdades fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo. Embora a série Redescobrindo o Evangelho não represente uma apresentação inteiramente sistemática do Evangelho, ela aborda a maioria dos seus elementos mais essenciais, especialmente
os mais negligenciados pelo cristianismo contemporâneo. É minha esperança que estas palavras possam ser um guia para ajudá-lo a redescobrir o Evangelho em toda a sua beleza, escândalo e poder salvador. É minha oração que tal redescoberta possa transformar a sua vida, fortalecer a sua proclamação e trazer a mais alta glória de Deus. Seu irmão, Paul David Washer. Parte 1. Uma introdução apostólica. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1.